Bem-vindos a mais uma aula de inglês. E vamos continuar o conteúdo que a gente começou a aula passada, que por acaso é o primeiro conteúdo do segundo bimestre, ok? Então, sabendo que esse é o novo conteúdo para o segundo bimestre. Na aula passada, a gente fez uma recapitulação do que a gente precisava saber para entrar nesse conteúdo novo. Como é o nome desse conteúdo novo? Future Perfect Simple. Ai, meu Deus, por que eu não tô cumprindo Deus? Eu não conseguirei falar. Claro que vai. Mas a gente precisa entender o Future Perfect Simple para depois poder entender o Future Perfect Continuous, que é mais fácil, inclusive. Ok? Ok. Esse conteúdo ele só vai ser difícil se vocês deixarem, porque a única dificuldade dele, de fato, é que a gente vai usar a terceira coluna de verbos. Aqui é a única dificuldade. No geral, é um tempo verbal muito tranquilo de vocês trabalharem, ok? Vamos lá, então. Eu vou me ponhar aqui no cantinho. Gente, isso aí é licença poética, tá bom? Eu sei que não é ponhar, é pôr. Vamos abrir o slide. Quando o meu computador quiser. Assim, fica tranquilo. Se tem uma coisa que o meu computador me ensina todos os dias, é a paciência. Aí tem duas coisas na minha vida que me ensinam paciência: meu carro e o computador, porque eles me ensinam que as coisas não são na hora que eu quero. Entendeu? Eu não vou fazer a aula ali na hora que eu quero. Eu não vou sair de carro na hora que eu quiser. É na hora que eles quiserem. É na hora que eles estiverem prontos. A gente espera que... Aqui, vamos lá então. Seguinte, a gente vai continuar, mas a gente, na verdade, vai partir do princípio. Como assim? A gente vai... Por que tá em branco isso aqui? Calma aí, gente. Pera aí. Vamos fechar. É isso aqui que tinha que ter aberto. Vamos lá. Louco, né? Cara, tecnologia é tudo. A gente vai começar e vai continuar ao mesmo tempo. Como assim? A gente vai continuar porque dá uma sequência do que a gente relembrou no começo, na aula passada, para poder entrar nessa. E vamos começar porque, de fato, agora começa no Future Perfect. Como a gente está tendo um formato diferente de aula, a gente tem tempo o suficiente para poder entender o que vem antes da gramática em si. O grande problema com a gramática, às vezes eu sinto que tem aluno que tem muita dificuldade em entender a gramática, e eu acredito, me percebendo como aluna, que o problema é o seguinte: às vezes a gente não consegue engatar ele em algum conteúdo anterior, ou a gente não consegue entender de fato em que momento da vida que a gente usa aquilo. Então, por isso que eu sempre faço questão de fazer isso para vocês. Pode ficar um pouquinho mais longo? Fica, mas fica com certeza mais palpável, fica mais fácil de vocês entenderem qual é o momento em que isso é usado, tá? E da onde surgiu? Que não veio do nada, né? Então vamos lá, o Future Perfect. Para que serve este nenê? O Future Perfect Simple expressa a ideia de que algo ocorrerá antes de outra ação no futuro. Que? Vamos lá. Eu tenho o presente aonde estou agora. Eu vou usar aqui, eu não sei se para você está espelhado, mas tanto faz o lado, é só para a gente entender a lógica, tá? Vamos lá. Eu tô aqui no presente. Esse aqui é o passado, esse aqui é o futuro. Eu tô olhando, eu vou me aumentar, porque senão eu não consigo enxergar para ver o que eu tô fazendo. Muito bem, então aqui é o presente, aqui é o passado, aqui é o futuro. Para eu falar do Future Perfect, eu tenho que entender não apenas que existe uma ação que vai acontecer, mas existem duas ações no futuro para o Future Perfect acontecer. E o Future Perfect, ele vai acontecer antes de uma ação pré-estabelecida, ou seja, presente, futuro. O meu Future Perfect vai acontecer nesse entremeio aqui, antes disso aqui. Lembrando que os dois futuros estão no futuro. As duas ações estão no futuro. Mas eu tenho uma ação que acontece antes, que é essa aqui, e a ação que acontece depois, que é essa aqui. É mais ou menos por aí. Deixa eu me tirar. Também pode mostrar que algo acontecerá no momento específico do futuro. Exato. Por exemplo, na semana que vem, não sei que horas são agora, 11h38. Então, na semana que vem, às 11h38. Se eu for falar desse futuro nesse momento específico, eu vou usar o Future Perfect. Partindo do pressuposto de que estamos no presente, né? Deixa eu me tirar de cima da escrita. Quando utilizamos esse tempo, estamos nos projetando ao futuro e observando uma ação que será finalizada em algum momento posterior ao presente. Galera, momento posterior ao presente é futuro, tá? Posterior é que vem depois.
Em geral, ele é mais utilizado junto a expressões temporais. Então, assim, gente, ele não é apenas o futuro, ou qualquer futuro que eu falo, quando eu falo assim pra vocês, pessoal, daqui a pouco terá um chat, ou pessoal, daqui a pouco vai ter um chat com vocês. Não é esse futuro simples. Ele é um futuro perfeito. E como futuro perfeito, ele é usado para falar de uma ação que já vai ter terminado no momento em que a gente escolher falar. Vamos supor que eu esteja falando, vamos supor que hoje que vocês estão assistindo esse vídeo é sexta-feira, vamos imaginar que seja 8 horas da manhã, tá? Quando eu uso o Future Perfect, eu tô escolhendo falar da sexta-feira que vem às 8 horas da manhã. O que vai já ter acontecido na sexta que vem às 8 horas da manhã? Vocês já vão ter visto o vídeo de educação física, porque normalmente nas sextas-feiras vocês assistem primeiro o vídeo de educação física, depois o vídeo de inglês. Então, supondo que agora são 8 horas da manhã na sexta-feira. Semana que vem, na sexta-feira, às 8 da manhã, vocês já terão assistido o vídeo de educação física. Ou seja, lá no futuro, que a gente escolheu, que olha aqui, é um momento... Cadê meu mouse? Específico, lá no futuro, na sexta-feira, às 8 horas, uma ação já vai ter terminada. Que ação que já vai ter terminada? Vocês já vão ter assistido o vídeo de educação física e já vai ter acabado. É aí que a gente usa o Future Perfect. É para falar coisas como, por exemplo, ano que vem eu já vou ter me formado. Amanhã eu já vou ter assistido a aula de inglês. Então eu vou falar de ações que já terão terminado depois de um momento específico. Tudo bem? Espero que tenha ficado ok, porque eu fiquei muito animada para falar. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Próximo slide. Ele fala aqui embaixo, a última informação que ele fala aqui, ó, se liguem. Em geral, ele é mais utilizado junto a expressões temporais. Ai, meu Deus! Além do conteúdo, tem que saber a expressão temporal? Sim, vai ter que saber a expressão temporal, mas elas são bem simples e são bem poucas. Isso que é bom. Acaba que, na verdade, as nossas expressões temporais, elas entram também como o momento que a gente escolhe. Sexta-feira que vem às 8, amanhã tal hora, ano que vem, em 10 anos, a gente escolhe normalmente. Agora, as expressões temporais que normalmente a gente vai ver são essas, e elas são simplíssimas. Normalmente elas vão vir atreladas ao Future Perfect, tá? Então eu vou ter o before, o by the time e o until. Então eu tenho before significando antes. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de relacionar qual é antes e qual é depois, né? Before e after. Before, antes. After, depois. By, que significa em, no ou na. By the time, essa expressão, cara, é usada assim só o tempo todo. Quando se trata de futuro. E o until, que é até. Sabe quando eu falo assim, eu vou estudar até as 9, depois das 9 eu parei. Então é esse até. Ok? E aqui eu tenho um exemplo desses usos, dessas expressões, mas do uso delas na vida, para vocês verem elas aplicadas. Não exatamente no Future Perfect, porque no Future Perfect a gente vai pôr depois lá dentro da estrutura. Então isso aqui são as expressões temporais sendo usadas para vocês verem como é que elas ficam dentro das frases. O before, que é antes. I liked this band before you did. Eu gostava dessa banda antes de você. Então eu tenho esse antes e o depois. Before, antes, after, depois. By. A palavra, a expressão, a preposição, desculpa, não é uma expressão, a preposição by, cara, ela tem uns 414 sentidos. A gente usa num monte de momentos, inclusive, por exemplo, quando eu vou falar assim, esse vídeo foi gravado por mim. Esse por é by. Eu tenho vários momentos onde eu uso by. Nesse caso, eu vou usar no momento similar a esse do exemplo, tá? I'll finish it. Calma aí que tá... Falta uma expressão. I'll finish it. Agora ficou filé. Vamos lá. Filé. I'll finish it by Friday. Eu terminarei isso na sexta-feira, ou seja, a minha data limite é sexta, ou seja, até sexta-feira eu termino.
Provavelmente, talvez antes, mas não depois. Então, se eu uso esse by, eu delimito o momento. Então, quando eu falar finished by Friday, eu vou terminar na sexta ou no máximo até sexta. Só que se eu usar o até, eu venho aqui pro until. By the time I finish, he will have gone. Então, no momento, quando eu terminar, ele já vai ter ido embora, ele já terá ido embora. Por acaso, isso aqui tá no Future Perfect. Porque esse by the time, ele é só basicamente utilizado com esse tempo verbal, tá? Então, by the time, quando, ou no momento em que, no momento que eu terminar, ele... Cadê o mouse? Achou. Ele já terá ido embora. Gente, às vezes eu fico chacoalhando o mouse assim pra lá e pra cá, porque... Eu acho que eu vou... Ai... Porque ele fica sumindo da minha tela. Eu descobri que eu tenho... Eu descobri que tem como eu colocar um apontador laser. Eu vou fazer isso aqui porque é mais fácil pra eu enxergar, tá? Me digam depois se ficou melhor do que a rodinha amarelinha. Porque, real, cara, ele some pra mim. Eu tenho que ficar chacoalhando ele pra lá e pra cá até ele aparecer de novo, tá? Então, esse by the time, ele realmente significa quando eu terminar. E ele vai estabelecer também um momento, tá? Normalmente usado no Future Perfect. E, por último, mas não menos importante, the last but not least... Eu tenho aqui o until, que significa até. Exemplo, I will have classes until 5 o'clock. Eu terei aula até às 5 horas. Ou seja, talvez termine antes, eu não sei, não tem nenhuma indicação de que vai acabar, mas depois das 5, não. Depois das 5 não tem aula. Então, o until estabelece, delimita um limite para tua ação acabar, ok? Gente, espero que até aqui tenha ficado claro. O Future Perfect, ele não é difícil, mas ele é denso. Deixa eu ficar grande aqui de novo, porque eu perco a referência às vezes dentro da tela, tá? Ele não é difícil, mas ele é cheio de coisinhas. Então, assim, a gente vai vendo desmembrado, como sempre a gente faz, para que fique claro para aquela pessoa que tem dificuldade, para que não tem dificuldade, para que já faz inglês fora, para que não faz inglês fora. Porque o lance aqui é que todo mundo tem que entender para conseguir se sentir confortável e conseguir se sentir tranquilo o suficiente para poder fazer uma prova, para poder usar em algum lugar, ou ouvir e relacionar, enfim. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso aqui, a gente tem chat daqui a pouco. Não tenham medo ou vergonha de perguntar no chat, tá? A gente tá ali pra isso mesmo. Não tenham medo porque é como se fosse uma sala de aula, ok? Ok, então, gente, se cuidem. Um beijo, até daqui a pouquinho e até a próxima aula.